Com um incrível dividend yield de mais de 11%, a ISA-CETIP ou Transmissão Paulista é uma das queridinhas da bolsa, principalmente para quem gosta do setor elétrico, que é um setor perene. Então, se você quer saber mais sobre a ISA-CETIP ou Transmissão Paulista, fica comigo e bora lá! Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Bora logo falar sobre a Transmissão Paulista. Hoje eu quero comentar com vocês sobre as ações PN ou preferenciais da Transmissão Paulista, que é o ticker TRPL4. Começando então um pouquinho falando sobre a história da ISA-CETIP. A ISA-CETIP nasceu em 1999 a partir da divisão dos ativos da estatal paulista Companhia Energética de São Paulo, como parte do programa de privatização do governo estadual. Em 2001, a companhia incorporou a Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, resultante do desmembramento da Eletropaulo. Em 2002, a ISA-CETIP se tornou a primeira empresa do setor elétrico no estado de São Paulo a aderir ao nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores. Sabe aqueles níveis de governança corporativa, nível 2, nível 1 e nível mercado? Então, ela foi uma das pioneiras, demonstrando seu compromisso então com os altos padrões de transparência na divulgação de suas informações. A companhia hoje está presente em 17 estados brasileiros, é uma gigante. Transmite cerca de 60% da energia elétrica consumida na região sudeste e 94% da energia do estado de São Paulo. E hoje é a maior empresa brasileira de transmissão de energia elétrica, com 18,8 mil quilômetros de linha de transmissão, 26,1 mil quilômetros de circuitos e 129 subestações próprias. Nos últimos 12 meses, a companhia apresentou um dividend yield impressionante de 11,37% e a valorização das suas ações de mais ou menos 44%. De fato, é uma queridinha da bolsa no setor elétrico, no setor de transmissão, onde a previsibilidade de receitas é muito maior, e eu não fiquei de fora aqui com as minhas 600 ações de Transmissão Paulista, a um preço médio de R$ 25,59. Hoje então estou apresentando um ganho aproximado de 7%. A Transmissão Paulista hoje é controlada pela ISA, Empresa Multilatina de Sistemas de Infraestrutura Lineares, que tem mais de 230 milhões de ações, o que representa de ações ordinárias 89,50% de ordinárias. E também a Eletrobras tem uma boa parcela de ações aqui, quase 10%, e o resto das ações estão em livre circulação com um ótimo free float, pelo menos para as ações preferenciais, na casa dos 60%. Quanto à avaliação de risco ou rating da empresa, verificamos que ela, em relação à última avaliação, apresentou a classificação AAA, que é a maior classificação de risco, significando que a empresa é extremamente segura. Com relação ao endividamento, a Transmissão Paulista é menos alavancada do que a Taesa, por exemplo. Conforme última atualização do dia 31 de março de 2021, a dívida bruta atingiu um montante de 5 bilhões, um aumento de 1 bilhão em relação ao saldo verificado em 31 de dezembro de 2020, o que ocorreu principalmente por conta da 10ª emissão de debêntures. Esse tipo de empresa, só para você ter uma ideia, costuma emitir debêntures recorrentemente a juros baixos, considerando a sua classificação de risco, e assim alavancando seus negócios através de dívida barata. Então ela toma dívida barata para os seus investimentos. Já a dívida líquida da companhia está na casa dos 4 bilhões de reais, o que é considerado uma dívida saudável para o setor. Provavelmente por isso que os investidores institucionais, ou seja, as pessoas jurídicas, preferem investir na Transmissão Paulista do que na Taesa. A Taesa é mais queridinha das pessoas físicas. Quanto ao resultado do primeiro trimestre de 2021, a Transmissão Paulista apresentou um lucro líquido IFRS, que é o padrão internacional de contabilidade, de 582 milhões de reais. O resultado foi considerado estável. Houve uma queda de apenas 0,05% em relação ao mesmo período do ano passado. No geral, podemos perceber no gráfico que os lucros da Transmissão Paulista são crescentes, e neste ano provavelmente não será diferente. Em relação ao EBITDA do primeiro TRI de 2021, houve um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA totalizou 696 milhões de reais, e o principal fator que explica este aumento é a variação do IPCA. Assim como ocorre com a Taesa, os índices de inflação, quando estão muito altos,
como ocorreu em 2020 e vem ocorrendo no ano de 2021, isso impacta positivamente nas receitas dessas empresas, cujos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica são reajustados periodicamente por esses índices inflacionários. Importante ressaltar que a companhia não tem deixado de investir, mesmo sendo a maior empresa do setor de transmissão de energia elétrica. Ela e as suas subsidiárias investiram 290 milhões no primeiro tri de 2021, o que representou um aumento de 3,4 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos proventos, e você já deve ter percebido que a ISA CETIP é bastante generosa em relação a remunerar os seus acionistas, verificamos que o próprio Estatuto Social da companhia prevê a distribuição de dividendo mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões e 25% do lucro líquido IFRS do exercício. Então, quando a companhia decide remunerar os seus acionistas através de proventos, ela verifica o que dá mais: 25% do lucro líquido IFRS do exercício ou o valor de 359 milhões. O que for maior vai ser aprovado a fim de distribuir aos acionistas. Quanto ao payout, hoje está no mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, não é o lucro líquido IFRS, limitado à alavancagem máxima de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A recorrência no pagamento de proventos é muito bem percebida a partir do próprio ano de 2020. Perceba a quantidade de proventos que foram pagos no ano de dividendos a JCP. De fato, para quem pensa em dividendos, é uma ótima opção, lembrando que aqui não é uma recomendação de investimento. Em relação ao seu benchmark, ou seja, ao Ibovespa, verificamos que as ações da Transmissão Paulista acompanham muito bem a movimentação do Ibovespa. Perceba que não há um grande distanciamento entre o índice de mercado e as ações da Transmissão Paulista, denotando inclusive que o beta dessas ações é bastante próximo do índice. Quanto aos últimos dividendos anunciados pela companhia, verificamos que houve um pagamento no dia 21 de maio de 79 centavos e outro de 80 centavos, com um distanciamento entre a Datacom e o seu respectivo pagamento bastante próximo, o que novamente atrai investidores. Passando então para o cálculo do preço teto, verificamos que a média de lucro dos últimos 5 anos foi de aproximadamente 2,5 bilhões de reais. O payout médio foi de 75%, o que representa 1,8 bilhões de reais. Considerando então a proporção de 60% das ações preferenciais, que é a que estão sob análise, temos um payout de aproximadamente 1 bilhão de reais, o que dá um provento por ação preferencial aproximado de 2,81 reais. Assim, aplicando-se o método Barsi para o cálculo do preço teto, os 6% de dividend yield que ele considera básico e fundamental, chegamos a um preço teto aproximado de R$ 46,90, um upside de aproximadamente 70% em relação às cotações atuais, que giram na casa de R$ 27,37. Um cenário, é claro, bastante otimista. Entenda que chegamos a esse resultado aqui de R$ 46,90 diante do fato de que o dividend yield dos últimos 12 meses não ficou em 6%, mas em mais de 11%. De modo que se a gente adotar esses 11% e pegar 2,81 e dividir por 11%, chegamos a um preço teto mais razoável de R$ 28,10, um potencial de valorização de aproximadamente 3%. Aí fica mais razoável, não é mesmo? Num cenário mais atual, ignorando-se as médias dos últimos 5 anos e projetando-se então o lucro líquido de 2021, basicamente multiplicando-se o lucro líquido que teve no primeiro tri deste ano por 4, já que são 4 trimestres, temos um lucro total anual de 2,3 bilhões de reais. E já calculando o payout das ações preferenciais, temos um lucro anual de 1,03 bilhões de reais, que dá um provento por ação preferencial aproximado de R$ 2,57. E finalmente chegamos ao preço teto, com base num yield de 8%, que é bem razoável considerando os proventos que são recorrentemente pagos pela ISA CETIP. Pegamos o provento por ação de R$ 2,57, dividimos por 8%, e alcançamos esse preço teto aqui de R$ 32,12. Esse preço teto aqui é bastante razoável e esperado considerando a estabilidade dos lucros anuais e o alto payout que está sendo pago hoje pela ISA CETIP. Nesta hipótese, temos um upside aproximado de 15%, já que as cotações atuais giram na casa dos R$ 27,37. Para quem gosta do preço sobre valor patrimonial, temos hoje que a Transmissão Paulista está negociando acima das suas médias, a 1,36. Acontece que se você olhar isoladamente para esse indicador, você vai achar que a ação hoje está cara.
Mas, como qualquer indicador, ele tem que ser analisado conjuntamente com outros indicadores, sob pena de você tomar uma decisão precipitada e provavelmente errônea. Veja, por exemplo, o PL, que é o preço sobre lucro. Hoje está na casa de 5, o que significa que em 5 anos aproximadamente você tem um retorno sobre o seu investimento, considerando os lucros que são distribuídos aos acionistas pela ISA-CETIP. Está muito abaixo da média. Diante desse indicador, você poderia considerar a ação barata. Percebe como um indicador acaba contrapondo em tese o outro? Então muito cuidado na análise dos indicadores de valuation. Na minha humilde opinião, sempre lembrando que não é uma recomendação de investimento, esse aqui seria um preço teto bastante razoável para você comprar as ações com uma margem de segurança de aproximadamente 15%, o que lhe daria de fato uma tranquilidade para aportar na ISA-CETIP. Lembrando que ela está no setor perene, que tem uma alta previsibilidade de receitas, já que os contratos de concessão são bastante longos e, além de tudo, são reajustáveis por índices inflacionários que se beneficiam quando a inflação está alta. Finalizando com a análise técnica, verificamos que atualmente as ações da Transmissão Paulista estão sendo negociadas bem acima da sua média de 200 períodos. Mesmo se eu mudar para o gráfico mensal, ainda assim está sendo negociada bem acima da sua média de 200 períodos, o que denotaria, sob a perspectiva exclusiva da análise técnica, que a ação está com um preço bastante esticado. Contudo, deixa eu lembrar para vocês que a análise técnica não é perfeita, na verdade, e só serve como um auxílio para você se posicionar bem numa ação que você avaliou a partir dos indicadores de análise fundamentalista e outros que servem para o longo prazo. Outro indicativo, sob o ponto de vista da análise técnica, de que o preço estaria esticado, é o fato de que ele se encontra hoje numa resistência e já formou um topo duplo. Perceba que ele formou um topo aqui e voltou para baixo, formou um topo aqui e voltou para baixo, e agora novamente está testando esse topo e vamos aguardar para ver se ele vai ser realmente rompido. Acredito que será rompido, considerando a euforia e o otimismo que está acontecendo atualmente no mercado como um todo, com o Ibovespa superando as suas máximas, e já que o beta desta ação acompanha geralmente o Ibovespa, é esperado que a cotação da ação continue subindo enquanto o Ibovespa assim também se posicionar. No mais, é muito claro que a ação está há muito tempo numa larga tendência de alta, há pelo menos 2 anos, com fundos e topos mais altos, o que configura uma clara tendência de alta. Na data da gravação desse vídeo, no dia 1º de junho de 2021, verificamos um aumento do volume de compra das ações da Transmissão Paulista, o que foi novamente motivado pela euforia do Ibovespa, fazendo com que as cotações alcançassem seu topo histórico de R$ 27,54, retornando um pouco para a faixa dos R$ 27,37. Para os traders, aqui é uma região de alerta, já que o preço tocou várias vezes e voltou para corrigir o seu preço. Só que eu acredito que você que se interessa pela Transmissão Paulista não seja um trader, mas sim um investidor de longo prazo, focado em enriquecer com os generosos proventos que são pagos por essa incrível empresa do setor elétrico. Sobre a euforia do Ibovespa, perceba que o meu patrimônio em apenas um dia subiu quase R$ 5.000. De fato, tenha muito cuidado com essas situações de euforia, porque ela pode fazer com que você tome decisões de investimentos precipitadas e compre ações com preços esticados, lá no topo, já perto do momento em que aqueles que acumularam as ações lá embaixo estão prestes a vender e despencar ações no mercado, fazendo com que as cotações sejam pressionadas para baixo. É isso então, pessoal. Se gostou do vídeo, clica no botão de gostei aí embaixo e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que queira se interessar sobre Transmissão Paulista. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing e até o próximo vídeo. Fui!